Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. Robert Marques aqui apresentando os 40 dias com Jesus, que são as mensagens inspiradas nas parábolas de Jesus contadas no Novo Testamento. Olha só, chegamos na 38ª mensagem, 38 mensagens. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos encorajado, nos consolado. E o nome dessa mensagem é Grandes Investimentos, e ela está lá em Marcos, capítulo 12, verso 1 ao 9, e ela é inspirada na parábola dos lavradores maus. Pega a sua Bíblia agora, neste exato momento, abre o seu coração para aquilo que Deus vai derramar sobre você, ok? Aproveitando também, enquanto você pega a sua Bíblia, pega o link desse podcast que está aí na sua plataforma digital de preferência, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, manda lá para os amigos, nos grupos do WhatsApp, compartilha nas redes sociais. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis? Posso contar com você? Que bom! Muito obrigado pela sua atenção e nós vamos aqui compartilhar a mensagem de número 38, Grandes Investimentos. Vamos ler? Marcos capítulo 12, verso 1 ao 9. Diz o seguinte: o homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava ali ainda um, o seu filho amado. Mas, por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outro. Bom, esta parábola é uma parábola de juízo e ela é dirigida primeiramente aos líderes religiosos de Israel. O proprietário, ele faz grandes investimentos, o que justifica a sua legítima expectativa no lucro. A história se baseia na vida cotidiana, disputa entre proprietários ausentes, seus representantes, e neste caso um servo e lavradores eram comuns. E a tentativa de apoderar-se da terra, matando o herdeiro legítimo, é usada. Os oponentes de Jesus entendem que a história é uma acusação contra eles, mas não absorvem as palavras de Jesus no coração. E naquele tempo, era muito comum descrever Israel como uma vinha nos debates religiosos. Deus é o dono da vinha e ele coloca na mão dos lavradores, que são os líderes de Israel, a administração dessa vinha. E quando Deus envia os profetas para receber o lucro dessa vinha, os líderes religiosos acabam matando todos eles. E Israel poderia ter dado fruto, mas seus líderes, com sua liderança enganosa, impediram que o fruto fosse dado a Deus. Percebemos também que o filho do proprietário aqui é rejeitado como a pedra messiânica, isso mesmo, a pedra messiânica. Os construtores é uma metáfora para os líderes de Israel. Eles matam, esses construtores, eles matam essa pedra messiânica. E esta interpretação corresponde à obra salvífica de Deus em geral, apesar da rebelião de seu povo. O ensino da parábola de Jesus, quando ele prega, ele ensina, pode duas coisas. Primeiro, ou endurecer o coração ou instruir
os seus ouvintes, ou quebrantar os corações. Quando você recebe uma verdade, não é isso que acontece quando alguém é muito verdadeiro contigo, a verdade chega a doer, pode acontecer uma dessas duas coisas. Pode endurecer o seu coração ou pode quebrantar o seu coração. Tudo depende da forma como você vai receber. Por isso que é tudo sobre o coração, e nosso coração precisa estar preparado para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. E vale lembrar que os oponentes de Jesus já tinham decidido matá-lo há muito tempo, e do ponto de vista deles, apenas a popularidade de Jesus os impedia. E no tempo da colheita, um representante do proprietário, neste caso seu servo, vem para receber a parte que cabia ao proprietário dos frutos da vinha. Por isso que o tema dessa mensagem é grandes investimentos. Deus está fazendo um grande investimento em nós. E qual é esse investimento? É o derramar do Espírito Santo sobre nós. Jesus, ele morreu na cruz, no terceiro dia ele ressuscitou, passou 40 dias ensinando os discípulos depois de ressurreto, e ele disse para os discípulos, antes de subir aos céus: para o bem de vocês é necessário que eu vá, mas não deixarei vocês sozinhos, órfãos. Enviarei outro semelhante a mim, que vos consolará e estarei convosco todos os dias. Jesus sobe aos céus, então, lá em Atos, e aí, de repente, o Espírito Santo, em Atos 2, é derramado sobre eles. Na verdade, no final do livro de João, capítulo 21, percebe lá que Jesus, ele soprou sobre os discípulos o Espírito para perdão de pecados. Ali foi um sopro. Em Atos 2 foi um vento impetuoso. João 21 foi o prelúdio daquilo que estava para acontecer, ou seja, estava preparando os discípulos para receberem a porção plena. E muitas pessoas confundem dizendo que uma pessoa não ora em línguas, ela não é batizada no Espírito Santo. Vai falar isso para um batista, um presbiteriano, porque ele não fala em línguas, ele não é batizado no Espírito Santo? É um ensino completamente errado, porque nós percebemos que é o Espírito quem convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele está na obra salvífica. Então, quando você se converte, se arrepende dos teus pecados, o Espírito Santo batiza você ali para perdão de pecados. Porém, cremos no batismo no poder do Espírito Santo, que é uma outra história, que é um empoderamento para ser testemunha de Cristo. Você já percebeu que existem pessoas na igreja que elas não testemunham Jesus? Que elas não se movem nos dons? Ela está ali, ela está salva. E ela está confortável naquele ambiente. O que acontece é que essa pessoa ela precisa ser batizada no poder do Espírito Santo. Ela precisa sair desse conformismo, dessa vida fácil, tranquila e segura, confortável. Não é isso, não foi para isso que Deus nos chamou e nos vocacionou. Ele nos chamou para testemunharmos o seu nome, com sinais, milagres e maravilhas, trazendo transformação por onde quer que a gente vai. Então, o falar em línguas é apenas uma das evidências do batismo no poder do Espírito Santo. Que isso fique bem claro para vocês que estão ouvindo essa mensagem. Então, no tempo da colheita, um representante do proprietário, neste caso o servo, vem para receber a parte que cabia ao proprietário dos frutos da vinha, ou seja, um investimento. Lembrando também que lá em Joel capítulo 2, verso 28, o investimento de Deus usando a vida de Joel para falar sobre o derramar do Espírito Santo dos últimos dias. Cremos que o profeta Joel, ele é o profeta dos últimos dias. Ele recebe a palavra de Deus e diz: eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ali é um investimento de Deus. E Deus derramou esse investimento. Se nós lermos também lá em Hebreus capítulo 6, você vai perceber que o escritor, ele coloca o seguinte, que a chuva é um investimento de Deus. Ela cai sobre a terra e ela faz com que a semente que foi plantada, ela germine, porque a semente ela precisa de água, né? Onde tem água tem vida, então ela precisa daquela água para desenvolver, germinar, crescer e fortalecer. Então, existe uma particularidade na profecia
de Joel, que ele diz assim, que ele derramará a chuva temporã e serôdia. A temporã, ela fala da chuva de outono, ou seja, o judeu trabalha na agricultura, ele preparava a terra, lançava a semente, ele sabia que viria uma chuva, essa primeira chuva de outono, para fazer germinar aquela semente que foi semeada. E ele sabia também que viria uma segunda chuva 3 meses depois, que é a chuva serôdia, que ela tem o propósito de fazer com que aquela semente que germinou na primeira chuva, ela cresça, crie raízes, se desenvolva e se torne uma grande árvore com o propósito de dar muitos frutos. Então, a primeira parte dessa profecia, ela se cumpriu em Atos 2. A chuva temporã foi derramada. Jesus, ele semeou no coração daqueles discípulos e ele investiu com a chuva do Espírito Santo no coração deles. Aí se espalhou. Porém, esta chuva, que na verdade é a segunda chuva, ela já está acontecendo no nosso tempo, porque a semente do evangelho foi semeada no coração dos discípulos e se espalhou em toda a terra, e Deus continua fazendo o investimento, derramando do Espírito dele sobre toda a carne, com o propósito de fazer enraizar bem, crescer e se tornar uma grande árvore e forte que dê muitos frutos, nos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que este é o maior investimento de Deus sobre toda a terra. E há uma intensificação nos maus tratos aqui dos lavradores aos servos do proprietário. Né? Os lavradores, como nós vimos aqui, são as pessoas, liderança, né? São as pessoas responsáveis por administrar, cuidar, zelar, produzir, frutificar da vinha. E só que o dono da vinha mandou os servos para receber o lucro, né? E eles, o que eles fizeram? Eles espancaram, bateram na cabeça deles e mataram os servos. E a repetição desses acontecimentos, que diz assim, muitos outros lhes enviou, reforça a injustiça da liderança. Israel poderia ter dado fruto, mas seus líderes, com sua liderança enganosa, impediram que o fruto fosse dado a Deus. Não é muito diferente dos nossos dias, né? Deus envia os seus servos, seus profetas, para receber do lucro, e o que a liderança faz? Maltrata, espanca, bate e até mata. Lá no verso 6 diz: restava-lhe ainda o seu filho amado. A atitude dos lavradores para com o proprietário se refletirá diretamente no respeito ou na falta dele ao filho do proprietário, que representa, claro, Jesus Cristo. E no verso 7, os lavradores mostram desrespeito pelo proprietário ao procurarem matar seu herdeiro. Eles podem estar pressupondo que a vinda do herdeiro significa que o proprietário havia morrido, né? Aquela frase que nós conhecemos, Deus está morto, dita por Nietzsche. Aí, só que algumas pessoas pegam só essa frase, né? Mas se você lê os escritos de Nietzsche nesse texto, ele fala o seguinte: Deus está morto. Deus está morto porque vocês o mataram. A pergunta é: Deus morre? É possível matar a Deus? De maneira alguma. Deus nunca morre e Deus nunca é vencido. A única vez que nós vemos o próprio Deus morrendo é através do seu Filho único, primogênito, Jesus Cristo, que abriu mão da sua glória e servo tornou e semelhante a um homem. Foi levado ao matadouro como ovelha muda e foi morto, sofreu, morreu e ressuscitou. Então nós vemos Deus, Jesus, ele é o Cristo de Deus, ele é o Deus encarnado, Deus acessível e o Deus revelado. A única vez que nós vemos Deus morrendo, mas de forma humana. Mas Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Ninguém pode matar a Deus. Então, sabe por que Nietzsche disse isso? Se você conhecer a história de Nietzsche, você vai perceber que Nietzsche ele cresceu num lar cristão, isso mesmo. Os seus 2 avós paternos eram pastores e ele
cogitou em estudar teologia para se tornar um pastor na sua juventude, até que ele teve algum desentendimento dentro da igreja que fez com que ele desistisse da ideia e voltasse aos seus estudos para a filosofia. E aos 40 anos de idade, Nietzsche ele sofreu um colapso mental e foi cuidado pela sua mãe. E a sua mãe faleceu, depois ele foi cuidado pela irmã. E sabe por que ele disse Deus está morto? Ele sabe, ele entendia que Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Mas ele diz que Deus pode morrer no coração de um ser humano, porque essa pessoa pode matar Deus no coração. Deus no espírito não morre, porque Deus ele é espírito, mas uma pessoa ela pode matar Deus no coração. Então, a gente percebe que eles pensavam que o Deus, o Pai, estava morto. Então, vamos tocar terror nisso aqui, é nosso, vamos dominar tudo e é isso aí. Mas não é bem assim, né? No verso 9, diz assim, nos ensina que, por fim, o dono da vinha, que é Deus, castiga quem? Os lavradores maus, que são os líderes de Israel, e procura novos servos, que entregará a vinha a outros. Israel, e o filho que lhe foi enviado, pertence a quem? A Deus. Os líderes de Israel desrespeitam as propriedades de Deus e, consequentemente, incorrem no juízo de Deus. No verso 10, nós percebemos que na época de Jesus, o texto de Salmos 118, do versículo 22 a 23, já era conhecido como um salmo messiânico. E os oponentes de Jesus podem, então, entender o que ele quer dizer. A pedra se refere ao Messias. Construtores se refere aos líderes de Israel. Eles rejeitaram a rejeição, ecoa o tema da perseguição aos profetas de Deus. O novo Israel, ou a fidelidade de Israel, aceitará o Filho como fiel mensageiro, herdeiro e pedra angular do reino messiânico. E você sabe que uma construção ela precisa de fundamentos, e principalmente a pedra angular. A pedra angular é a pedra principal que sustenta toda aquela construção. Se você jogar aí no Google pedra angular, você vai perceber isso. Era uma pedra muito usada, principalmente pelos romanos, nas construções. Aquela pedra era que fazia todas as outras ficarem firmes, fixadas. Amém? Então, de forma prática, o que Deus quer nos levar é para nós sermos bons mordomos, fiéis e prudentes de tudo o que pertence a Ele, que Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Também nós precisamos prestar contas de como temos administrado todos os recursos que é dele. Sabe por quê? Um solteiro, geralmente, ele é imprudente com os recursos que vêm nas mãos, porque ele não precisa prestar contas para ninguém. Agora, quando você é casado, você precisa prestar contas com o seu cônjuge, né? Toda tomada de decisão, adiamento, posicionamento, precisa ser tomado em conjunto. E Deus, Ele faz um investimento em você que está ouvindo. E Ele espera, sabe o quê? Colher os frutos na sua vinda. O maior investimento de Deus sobre toda a terra é derramar do Espírito dele, que é o Espírito de Cristo dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de todos aqueles que receberam e creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E muito mais do que Salvador, Ele é o nosso Senhor. E nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, a nossa submissão à Tua palavra e à Tua verdade. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que a luz do seu rosto resplandeça sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele guarde a tua entrada, a tua saída, por onde quer que você for. Que essa palavra, ela se revele ao seu coração como uma verdade absoluta. E que você dê uma resposta ao que Deus está pedindo de mim e de você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E nos vemos no próximo podcast. Até logo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.